Este vídeo se refere à aula número 2 da disciplina Controladoria. Tem na nossa proposta de discussão dois tópicos, né? Gestão estratégica e sustentabilidade corporativa. Primeira parte, na gestão estratégica, a gente necessariamente tem que, pelo menos, enfocar, né, a contabilidade gerencial, que é aquela voltada para os gestores, para os usuários internos da organização. Não necessariamente ela segue normas contábeis restritas, né, como existe no caso da contabilidade financeira, que é para o usuário externo, e ela atende a essa demanda interna e pode adotar, inclusive, métricas, tanto financeiras quanto não financeiras, para fornecer a informação da melhor maneira possível no processo decisório. No contexto da tomada de decisão, nesse processo decisório, necessariamente deve-se haver um sistema ou sistemas de informações gerenciais que são necessariamente acompanhados ou controlados por aqueles que têm o domínio da função controladoria. E basicamente eles se referem a um processo de coleta, né, de captação de dados e processamento e depois armazenamento, transformação disso em informação, vão centralizar-se em alguns modelos de base, né? E daí podem ser transformados também em relatórios, né? Os relatórios basicamente se servem da mesma base de dados, só que eles são direcionados conforme as informações que vão se utilizar, conforme o público, né? Então, a gente tem relatórios, no caso das informações gerenciais, basicamente o público interno são os gestores, e cada gestor dentro da sua especificidade, né, para tomada de decisão. Para nós trabalharmos um pouco mais essa questão da coleta de dados, da captação de dados e transformação disso em informação, primeiro de tudo é separar, né, diferenciar dados e informações, né? Então, dado nada mais é do que um elemento considerado bruto, né? Um elemento rudimentar que, por si só, ele não transmite nenhum tipo de elemento informacional, ou seja, o dado pode ser um dado numérico, por exemplo, pode ser um dado ou qualitativo, inclusive, mas nós temos sempre a ideia de que ele sozinho, isoladamente, ele não é capaz de mudar a opinião de alguém ou de agregar conhecimento sobre algum objeto, tá? Já a informação é um conjunto desses dados de maneira organizada que permite àquele que recebe essa informação a sua interpretação de maneira a agregar conhecimento, né? Favorecer, inclusive, um detalhamento sobre o objeto que está sendo analisado ou discutido. O processo é esse conjunto de tarefas relacionadas e ordenadas para que isso aconteça, dessa coleta de dados e transformação em informação, e o conhecimento nada mais é que o produto final, né? Você agrega conhecimento quando você aumenta a capacidade de compreender o fenômeno ou objeto que está sendo estudado ou analisado. Então, nós temos alguns tipos de dados, né, para efeito de classificação, dados alfanuméricos, né, de imagem, áudio, vídeo, enfim, são todos conjuntos potencialmente, né, que agrupados, reunidos, eles podem ser transformados em informação. Uma vez que essa transformação ocorre, né, que essa reunião de dados de maneira ordenada e lógica, né, ela se transforma em informação, aí sim você tem um produto útil que pode ser utilizado para diferentes aspectos. As informações ditas valiosas necessariamente são aquelas que contemplam ou ajudam, né, o usuário a perceber, a detalhar, a analisar de maneira mais criteriosa, né? Ela é tida como algo mais completo, ou seja, a gente trabalha num aspecto de amadurecimento, de desenvolvimento, de ampliação do conhecimento, e necessariamente a informação valiosa é aquela que contribui nesse processo. Tá? E dependendo do tipo de informação que será necessária, você pode fazer o caminho inverso e descobrir que tipo de dados, né, vão ser obrigatórios para serem reunidos para que se obtenha essa informação.
O valor, obviamente, está ligado diretamente à capacidade, né, que essa informação teria para ajudar o tomador de decisão a agir, né, em prol da organização, escolher os melhores caminhos, as melhores alternativas. Portanto, o valor da informação é essa que permite que se faça essas escolhas, né, essas definições de rumos para efeito de gestão, no caso. Em termos de sistema, né, a gente define sistema como um conjunto de elementos ou componentes, né, que eles vão interagir para atingir determinado objetivo. Então, nós temos sistemas físicos, sistemas abstratos, tem diversos tipos de sistema, tá? E necessariamente é um processo também de transformação. Você tem uma entrada de recursos, de dados que seja, tem o processo de transformação, é aquele que vai agrupar, que vai transformar esses dados ou esses recursos em um produto final que vai estar dentro da saída e, obviamente, esse produto final é o que se espera, né, de todo o esforço necessário para a montagem desse sistema. Um sistema de informação, o produto final, claro, vai ser aquele elemento necessário, chamado informação, para que o usuário tenha capacidade, tenha condições de escolher, de identificar caminhos a serem seguidos ou que ele possa conhecer, né, o objeto em análise. E a gestão estratégica, né, entendida aqui como o gerenciamento de todos os recursos da organização para atingir os objetivos e as metas, né, que foram previamente definidos, tem, em última instância, visa a sobrevivência organizacional, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, significa sobreviver e no longo prazo. E para isso, busca-se a agregação de valor aos negócios, né, nesse horizonte, justamente porque você só vai conseguir sobreviver se a empresa, né, estiver competitiva, se ela tiver condições de enfrentar os desafios que possam advir desse processo natural de mudança, né, de cenários futuros. Nós não temos bola de cristal, não tem como saber o que irá acontecer, mas a empresa pode se preparar para diferentes tipos de cenário. Então, a gestão estratégica sempre é observando o processo de amadurecimento das etapas, né, produtivas e criando, de alguma maneira, uma simulação do que pode acontecer lá na frente. Então, a estratégia é a melhor opção a ser tomada, a ser escolhida neste momento, objetivando atingir determinado posicionamento futuro. E para isso, né, a análise do ambiente, a implantação que vai exigir, né, e o acompanhamento de políticas e práticas, o posicionamento de mercado perante os concorrentes, né, o reconhecimento de oportunidades e ameaças, tanto internas quanto externas, tudo isso exige um sistema de informações que seja capaz de fornecer não só aqueles elementos necessários para a tomada de decisão naquele instante, mas que seja um fluxo contínuo. O sistema de informações ele não pode ser feito só para emitir um relatório sazonal. Ele tem que ser feito para constantemente suprir a demanda dos gestores para arrumar, para consertar, para corrigir muitas vezes o rumo dentro dos objetivos que foram traçados. E só tem sentido, né, trabalhar o tema estratégia empresarial quando nós incorporamos a função e mesmo a identidade, né, do que seria sustentabilidade corporativa. Modernamente, esse termo já vem ganhando mais conscientização, já se tem uma percepção melhor do que seja a sustentabilidade, mas ainda hoje, de maneira mais popular, ela tem algumas confusões, ela é interpretada de maneira equivocada ainda por muita gente. E agora a gente vai discutir sobre a ótica corporativa, sobre a ótica empresarial, o que significa sustentabilidade. Nós temos duas grandes perspectivas, a macro e a micro. A macro, ela diz respeito àquela questão que envolve meio ambiente, planeta, natureza, humanidade, né? Que é o que a maioria das pessoas, mais no sentido popular, acha que sustentabilidade representa, que está voltada a um contexto mais ambiental. E nós temos a microperspectiva, essa sim, ela tem um aspecto mais específico para se estudar a sobrevivência, né? Como que por exemplo, uma organização, um grupo,
algum item mais específico sobrevive dentro de um contexto onde tem a sua operação e a sua inter-relação com o ambiente externo. Para nós, interessa neste momento a microperspectiva, que é justamente os elementos que vão sustentar, né, que vão fornecer condições para que a organização, a empresa, ela sobreviva. A diferença que a gente faz da micro e macro, né, sempre é importante destacar a origem dos conceitos que nós trabalhamos. Basicamente, eles surgem, né, lá no final da década de 80, com esse famoso relatório, né, o relatório de Brundtland, que faz com que alguns conceitos voltados à sustentabilidade sob a perspectiva macro sejam introduzidos e ganhem dimensão mundial, né, na vida das pessoas, das empresas, que é justamente as inter-relações que nós temos e as consequências do que nós estamos fazendo com relação ao planeta, né, ao meio ambiente. Então, nesse relatório que originou, o Brundtland foi a pessoa responsável, né, que estava liderando a equipe para fazer esse relato, né, que é um órgão da ONU, tá, em termos de a parte ambiental. E no relatório de Brundtland, a gente identifica a frase que ficou bastante conhecida, bastante famosa, que caracterizaria essa macro perspectiva, que é o desenvolvimento, né, dentro da ideia de desenvolvimento sustentável, que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Ou seja, se colocou aí uma macro perspectiva de desenvolvimento socioeconômico, mas respeitando-se as gerações futuras. Sobre a ótica da microperspectiva, nós temos uma outra posição. Por exemplo, eu tomei aqui como referência a definição do que seria, né, uma empresa sustentável, por exemplo, né, que seria dentro da ótica da microperspectiva, que é a definição que está lá na Bolsa de Valores, né, na B3, até ligada ao índice de sustentabilidade empresarial, que é um dos índices que a Bolsa trabalha para reunir empresas, né, que tragam ou que evidenciem algumas características vinculadas à questão da sustentabilidade. E aí a gente vai identificar o seguinte critério, né, para caracterizar essas empresas. São aquelas que geram valor para o acionista no longo prazo, pois estão mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, sociais e ambientais. Vejam que essa definição ela já traz para uma realidade bastante mais prática, né, dentro das organizações, que trabalha-se três elementos, né, que a gente vai vincular ao que se chama de triple bottom line, né, que é o tripé da sustentabilidade, que são os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Esses três aspectos, eles compõem essa questão da sustentabilidade, seja na micro como também na macro perspectivas, mas na micro perspectiva em geral, a gente trabalha com três elementos. Não é só o ambiental como muita gente acha que é, né? Não é. A gente tem três elementos interagindo, são três elementos relevantes que vão dar suporte para a vida, no caso dos relacionamentos que a organização possui, principalmente em termos de riscos, onde ela vai enfrentar desafios, né, para aumentar ou para melhorar-se no aspecto econômico, no aspecto social e no aspecto ambiental. Tá? Então, essa é a microperspectiva que nós vamos trabalhar. Qual desses aspectos seria o mais relevante, né? O social, o ambiental ou o econômico, né? Os três são importantes. Não tem como a gente diferenciar e falar, não, só um é o que vai conduzir à sustentabilidade da organização. Os três se interrelacionam. Entretanto, é importante nós frisarmos o seguinte: imagina que essas três rodas aí, elas representem os aspectos da sustentabilidade, tá? Tem um aspecto que, por mais que nós tenhamos a visão de que os outros dois
eles são importantes, essa roda central que está aí é aquela que vai fornecer recursos e dar condições para que as outras duas existam, que é justamente a parte econômica. Se nós não tivermos recursos, não tem como pagar funcionário, não tem como manter a empresa, não tem como investir em projetos sociais e projetos ambientais, né? Então, os recursos econômicos, eles necessariamente devem estar disponíveis, devem gerir, devem ter condições de promover a integração dos demais. Claro que os demais são fundamentais, mas nós temos que ter recursos para promover tudo isso. Então, imaginem que é uma interligação que nós temos dos fatores, mas sem recursos econômicos não se tem empresa, não se tem organização. Claro, sem as pessoas também não se teria, sem condições ambientais adequadas também ficaria muito complicado, mas o problema é que nós temos que interagir isso sempre respeitando as suas características. Os três são importantes, mas não adianta nada a empresa ter prejuízo, que ela está fadada, né, prejuízos recorrentes no longo prazo, ela quebra. Ela pode ter um excelente relacionamento pessoal e um excelente relacionamento com o meio ambiente, mas se não tiver recursos, ela quebra, né? Então tem que ter essa harmonia. Aqui nós conseguimos ver esses três aspectos, né, de uma maneira um pouco mais segregada. O aspecto econômico, ele sempre foi objeto de atenção. Então nós já temos várias ferramentas, temos um arcabouço teórico em cima da produção e da geração de recursos e valores econômicos. Então isso nós já temos na literatura uma ampla gama, né, de trabalhos, de conhecimento em cima dessa proposta, que é basicamente o desempenho econômico-financeiro, tanto presente, né, quanto futuro, que se espera da organização. Já sobre o aspecto socioambiental, aí nós já temos uma abordagem que vem ganhando corpo, né, desde a década de 90 em particular. Nos últimos 30 anos, a gente vem recebendo contribuições muito relevantes de como melhorar as relações, né, as práticas e políticas para aperfeiçoar, né, essas relações com os stakeholders, que são aqueles grupos que têm interesse legítimo no desempenho da empresa, tanto público interno quanto público externo, e a parte ambiental, que também são as práticas e políticas que estão em conformidade legal e que evitem o que em economia se chama externalidade negativa, né? Quando nós temos a geração de externalidades negativas, no caso, a gente vai contribuir negativamente, ou seja, a gente vai gerar um dano, vai prejudicar, né, aqueles grupos que estão em relação com a empresa, no caso ambiental, por exemplo, uma empresa poluidora, né, que pode prejudicar toda uma comunidade, contaminar o solo, enfim, fazer uma série de atividades que prejudiquem a vida da população. Isso é uma externalidade negativa. Se ela não conseguir superar, se ela não conseguir compensar isso de alguma maneira, ela tem que, obviamente, rever dentro da sua proposta de desenvolvimento, né, essa relação. No passado, nós tínhamos grandes grupos fazendo estragos dentro do processo ambiental, por exemplo, mas hoje os olhos, né, voltam-se para uma relação muito mais integrada com o meio ambiente. Então, isso faz parte do crescimento, do desenvolvimento, até das relações, né, entre as organizações e o meio ambiente, mas nós estamos voltando o foco agora para a empresa. Para ela sobreviver, ela tem que tratar os três elementos para reduzir o risco de interrupção da sua atividade operacional. Esses três elementos, né, tanto econômico, social e ambiental, eles vão favorecer a empresa de maneira que ela consiga agregar valor. Na parte econômica, que é a mais conhecida, claro, ela tem que ter um processo produtivo eficiente, eficaz, tem que obter vantagem competitiva perante os seus concorrentes, ela tem que aprimorar os seus esforços, né, de vendas para que ela consiga obter na última instância, né, em última instância, o resultado que ela espera. Obtendo esse resultado, ela vai gerar valor para o acionista. Nós vimos no texto número 1, com o que foi colocado, né, como reflexão, toda a proposta de finanças, né, e o processo de geração de riqueza,
O acionista ele está interessado no retorno sobre o seu investimento, e esse retorno ele virá com resultados econômico-financeiros adequados dentro do risco, né, que a empresa assume. Esse critério econômico ele é mais fácil, ele é mais conhecido, porque é o que já vem sendo tratado aí, desde dos últimos séculos, né, em termos de atividade econômica. Na parte social aí, e ambiental, essa visão de agregação de valor ela é mais recente. Como é que se agrega valor investindo-se ou alocando-se recursos, né, para melhorar o relacionamento com os públicos interno e externo? Com o público interno, você vai melhorar esse relacionamento e vai favorecer a geração de capital intelectual, por exemplo. Você vai atrair, você vai manter pessoas que contribuam com o desenvolvimento da organização com alta qualidade, e isso é extremamente benéfico, não só para a empresa como um todo, mas para a sociedade, né? Porque você está contribuindo, inclusive, para a formação dessas pessoas que vai refletir, né, nas suas famílias, em outros graus de relação social. Então, isso gera-se externalidade positiva. Então, as externalidades que são geradas quando se tem investimento nos relacionamentos sociais com os diferentes grupos, também o público externo, né? E aí a gente não coloca só fornecedores, credores, né? A gente coloca também o governo, né? Também tá nesse público, mas a comunidade onde a empresa está inserida, então esses relacionamentos eles devem ser valorizados. E na parte ambiental, toda busca, né, por aprimoramento dos recursos e das tecnologias envolvidas trazem benefícios para a empresa, principalmente para a redução de custos sem impacto no meio ambiente. Nós temos hoje vários, já gerando, né, resultados positivos, o investimento em tecnologias, as chamadas tecnologias verdes, por exemplo, né, onde você tem um ganho dentro do processo produtivo com redução de custo e menor impacto ambiental. Então isso valoriza, isso é bom para todos, gera valor para a sociedade, gera valor, inclusive, para a empresa que reduz o risco de, por exemplo, ser multada por algum tipo de evento que prejudique ou polua, né, a comunidade conforme a previsão legal, né? Então, todos esses impactos que são feitos, ele tem um efeito na cultura, inclusive. Né? As pessoas vão adotando, vão abraçando estas propostas e isso gera um benefício muito bom em termos de valorização, não só dessas relações, mas as próprias pessoas se sentem mais motivadas para trabalhar em empresas dessa natureza. Então, você gera externalidades positivas, tanto no aspecto ambiental, né, que seria a preocupação com o meio ambiente, com os aspectos externos da organização, evita-se riscos, né, de multa e outros tipos de coerção para mudança de práticas e também favorece o próprio relacionamento interno com as pessoas. Tá? Então, vejam que integrando esses três elementos, a empresa estrategicamente sai ganhando, né, porque ela recebe benefícios dessa integração. O cliente, como peça fundamental de qualquer estratégia organizacional, ele obviamente também é uma pessoa que tem lá os seus interesses, tem suas preferências e modernamente os clientes estão também se preocupando com uma série de comportamentos que aquela empresa, né, que ele vai consumir o produto, possa ter. Então, dentro do aspecto de percepção do cliente, né, tudo tem que ser voltado para atender também às suas expectativas. Nós temos interligações com outros grupos, claro, né? Tem toda a parte dos acionistas, dos colaboradores, que é o público interno, a sociedade, o ambiente de segurança que a empresa está envolvida, mas o cliente ele tem que perceber, ele tem que se sentir valorizado, inclusive, por todas essas ações, senão ele pode, inclusive, mudar a sua preferência de consumo e deixar essa própria empresa. Então, o cliente sendo a peça fundamental, as estratégias de atuação no cliente têm que ser voltados para que ele perceba valor, não só na qualidade do produto, mas também que ele se sinta confortável e não crie obstáculos em cima da empresa, né, que está fornecendo esses produtos. Então, os investimentos em responsabilidade socioambiental, eles devem ser percebidos pelo cliente. Não adianta nada também investir em responsabilidade socioambiental e o cliente não perceber, porque daí ele não vai mudar
ou favorecer o seu hábito de consumo. Tá? Então, o que a gente tem aqui com uma demonstração bastante sintética, né, desse processo de agregação de valor pautado no cliente? Primeiro, quando há investimento em responsabilidade socioambiental, a gente não precisa entrar na parte econômica, que já é mais conhecida, necessariamente você tem investimento e mudança favorável em tecnologia e cultura, tá? Porque isso faz com que os próprios funcionários, colaboradores também se envolvam nesse processo. Você busca reduzir ineficiências, e quando se fala evitar gastos, evitar desperdícios e outros processos, nós estamos reduzindo o custo. Na verdade, quando a gente faz isso, você aumenta a eficiência produtiva e isso tem que, de alguma maneira, refletir também não só na produção quantitativa, né, mas também na qualitativa. O produto ele deve ele deve apresentar qualidades que o cliente perceba e queira. Tá? Esses investimentos que a empresa faz, através de suas práticas, né, suas políticas, suas diretrizes que são adotadas internamente, que objetivam satisfazer, né, os interesses ou as expectativas dos stakeholders, sendo que o cliente é um dos melhores ou maiores stakeholders para a empresa focar suas ações, ela tem que divulgar informações que está fazendo isso. Né? O cliente tem que saber que a empresa está preocupada, né? Que a empresa tem políticas, tem práticas para atender essas expectativas que ele possa ter com relação a respeito a esses relacionamentos sociais e ambientais. Quando ele percebe que a empresa está fazendo isso e ele tem satisfação em adquirir, porque atende tecnicamente sua demanda, né, do produto, ou seja, une qualidade com o que ele busca, preço, obviamente, né? E também sabendo e não criando resistência contra o fornecedor desse serviço, isso aumenta a percepção de valor do cliente, porque ele consegue ver, né? Ele consegue capturar mais benefícios do que custos, no caso do que o preço que ele vai pagar para obter a mercadoria. Então, quando você conquista o cliente, não só pela qualidade técnica, né, do produto que você está vendendo, mas também pela imagem, pela reputação que a empresa possui, isso aumenta o valor para o cliente de adquirir aquele produto. Então, favorece a preferência dele pela organização, isso impacta vendas, claro, né? E ao impactar vendas, você pode trabalhar um pouco melhor as suas margens, inclusive, muitas empresas têm a possibilidade de cobrar até um diferencial, cobrar até um pouco a mais pela qualidade dos produtos que está fazendo, e isso melhora margens e dá também, além uma visibilidade mais específica, né, para suas operações de venda. Isso impacta o resultado, tanto de curto quanto de longo prazos, né, e vai gerar valor para o acionista e para a sociedade, porque vai se beneficiar do melhoramento dessas relações e do benefício do retorno financeiro, no caso do acionista. Aqui a gente vê algumas expectativas, né, dos públicos interno quanto externo. São todos stakeholders, tá? No público interno, basicamente voltado aos funcionários, por exemplo, o que os funcionários gostariam de ter, né? Como atrair funcionários capacitados que poderiam contribuir, né, para o desempenho da organização. O público interno, os funcionários, o que eles desejam? Perspectiva profissional, capacitação, empregabilidade, ou seja, ele quer ter o potencial não de ficar só nesta empresa, mas de ter capacidade, de ter condições de mover-se, né, ou de transitar em diferentes perspectivas em outras áreas, em outras empresas, inclusive, né? Remuneração e incentivos, claro. Ambiente de trabalho favorável, agradável, porque não adianta nada a pessoa até ter uma remuneração adequada dentro do cargo, dentro da posição que ela ocupa, mas o ambiente de trabalho não ser tão atrativo, né? Isso acaba afastando o funcionário, então tem que ser, ele busca um ambiente de trabalho favorável e um dos itens mais valorizados ultimamente é tempo, né? Ele também tem que ter tempo para se dedicar, não só para ele, para a família, enfim. Ele busca conciliar diferentes expectativas. A empresa, por sua vez, o que ela espera do funcionário?
comprometimento com os objetivos, com os valores. Esse é um grande problema, né, para aquelas pessoas, principalmente os novatos, né, aqueles que estão entrando no mercado agora, acham que a empresa tem todo o interesse de mantê-lo lá e ele acha que é um favor para a empresa trabalhar lá. Então, inverte a situação. Na verdade, a empresa tem interesse que ele fique lá, mas ele tem que também mostrar serviço, né? Ele tem que mostrar comprometimento com a empresa, senão ele não vai agregar valor dentro da proposta organizacional. Ele tem que ter produtividade. Resumindo, ele tem que produzir de maneira eficiente e eficaz dentro daquilo que se espera dele, né? Ele tem que ser proativo, não esperar que os problemas aconteçam, às vezes antecipar, né, a resolução ou aprimoramento de práticas. Atração e retenção de talentos, ou seja, os melhores profissionais, eles têm uma perspectiva diferenciada, né, para conseguir adentrar na empresa ou na atividade com mais preferência, mas essa atração e essa retenção, ela decorre também dessa integração que o investimento na parte social vai gerar. Então é uma mão dupla, né? Tanto o funcionário quanto, no caso, a organização, eles têm que oferecer condições de atração e não de um lado só. E, obviamente, isso favorece o capital intelectual da organização, porque o capital intelectual é o diferencial entre uma empresa e outra, justamente não só pela experiência, né, mas pela capacidade de lidar com as situações que a empresa tem. Quanto mais capacitado for o seu quadro de profissionais, mais chance, né, de identificar riscos e superar desafios a empresa terá. Por outro lado, no público externo também existem expectativas, né? Não só da empresa, mas também principalmente da comunidade, né? Por exemplo, o público externo espera que a empresa esteja em conformidade legal, né? Que seja uma empresa ética que tenha todo o cumprimento aí das regras de atuação na comunidade, no país, no ambiente onde ela está trabalhando. Espera-se que a empresa gere emprego, renda, né, e retorno, no caso, para o acionista, produtos de boa qualidade, transparência e prestação de contas, né, que a gente vai chamar de accountability, e ações socioambientais, né, favorecendo a comunidade. Por outro lado, o que a empresa espera, e principalmente com esses investimentos socioambientais? Relacionamentos mais favoráveis com esses diferentes públicos, captação de recursos, né? Muitas vezes a empresa tendo uma reputação mais adequada, uma visibilidade, e muitas vezes atuando tendo algumas ações bastante específicas de preservação ou de atuação nesses relacionamentos, ela obtém vantagens, inclusive financeiras, há linhas de crédito especiais para empresas que, por exemplo, têm uma preocupação ou assumem ou adotam, né, alguns certificados ambientais, enfim. Existem linhas de crédito específicas, né, para isso, mas não é só pela captação de recursos em instituições financeiras. De forma geral, se a empresa for emitir títulos, né, para captação junto ao público, junto ao mercado, ela também vai ter uma reputação, uma visibilidade diferenciada, tá? Que é essa visibilidade positiva. E, obviamente, ela espera, né, maior demanda por seus produtos, dado esse relacionamento que ela possui. No processo de divulgação de informações vinculadas à sustentabilidade, nós temos aquelas obrigatórias, que são as econômico-financeiras, que nós já vimos, né, no processo de demonstrações, balanço patrimonial, DRE, né, DOAR e outras peças. Essas informações, elas servem para o usuário tomar decisão, para analisar a empresa, verificar o seu desempenho, e tem aquelas informações voluntárias, né? No caso das informações sobre sustentabilidade vinculada à parte social e ambiental, elas vão entrar aí na parte voluntária, né? Nós temos também informações econômico-financeiras que não fazem parte ou não precisam ser divulgadas dentro do aspecto dos relatórios obrigatórios, mas que também podem ser divulgados voluntariamente, desde que a empresa considere isso relevante, né, para os seus públicos. A divulgação voluntária, que seria aquela onde a empresa
ela busca reduzir um desnível, né, o que a gente chama de assimetria informacional entre a empresa e o usuário da informação, ou o público a quem ela se dirige. Ela vai buscar levar informações relevantes e úteis para tomada de decisão e para verificar como é que está o desempenho da organização, desde que, obviamente, né, essa redução de assimetria faça sentido para a estratégia da empresa. Porque quando a gente vai produzir alguma informação, tem um custo de produção da informação, né? Então, se não é obrigatória aquela divulgação, vai favorecer ou não a relação com os diferentes públicos, né? São coisas a serem pensadas e a serem trabalhadas. Por isso que quando a gente vai trabalhar, quando vai fazer esse processo de qual informação se divulgará voluntariamente, e os custos envolvidos, né, tudo isso faz parte de uma ponderação se os benefícios da divulgação serão maiores que os custos. As divulgações socioambientais, atualmente, elas têm três modelos, que a gente pode chamar assim de divulgação voluntária. Tem relatórios que são padronizados, inclusive, né? Vou citar um deles, o GRI, né, que é o Global Reporting Initiative, que é um modelo de relatório onde se pode comparar, inclusive, empresas, né, com relação a essas informações que pegam aspectos ambientais, pegam aspectos sociais e também aspectos econômicos. Tem relatórios não padronizados, aí a empresa ela fornece isso de uma maneira mais individual, sem permitir muitas vezes comparação com as empresas, porque são específicos, né? E tem relatórios genéricos que são publicados muitas vezes acompanhando informações obrigatórias, por exemplo, que contém informações socioambientais, né? Então, quando se tem informações adicionais em relatórios obrigatórios, que a empresa faz um parecer ou faz comentários adicionais, isso é possível também, né? Sempre buscando desenvolver aí algum aspecto de comunicação, mas não quer dizer que por si só essas informações elas sejam suficientes, né, para tomada de decisão do usuário, né, tanto interno quanto externo. Aqui algumas reflexões que a gente pode fazer. Algumas empresas, algumas organizações, elas divulgam dados, mas não divulgam informações. O que quer dizer isso? Que não basta oferecer em relatórios ou até em comunicados uma série de dados, né, que a empresa faz isso, faz aquilo, mas que isso não tem sentido dentro do aspecto prático, né, para saber se isso é bom ou mal. Eu vou dar um exemplo aqui. O que interessa a empresa divulgar um dado, por exemplo, que X% de seu quadro de funcionários é composto de pessoas com idade acima de 50 anos. Tá? É um dado, tá? Mas só faz sentido quando se junta esse dado com algum tipo de análise. Não tem como ela fornecer esses dados e achar que por si só eles representam um diálogo construtivo com a sociedade. Até porque depende do negócio da empresa, depende da característica da empresa, vai ter um perfil. Vão ter características até do corpo de funcionários diferenciados mesmo, conforme a natureza do negócio. Não dá para comparar empresas com perfis diferentes, né? Então, não basta divulgar dados, tem que divulgar algo que faça sentido para a tomada de decisão. Algumas divulgam informações obrigatórias como se fossem voluntárias, como se estivessem fazendo um benefício em divulgar isso. Por exemplo, a empresa divulga que pagou de impostos X milhões. E ela divulga isso no relatório de sustentabilidade, como se isso fosse algo voluntário, né? Ora, ela teve que pagar isso, ela pagaria, independentemente de se vai informar ou não. E se ela pudesse escolher, certamente ela não pagaria. Ninguém vai pagar imposto se não for obrigado, né? Então, algumas informações divulgam esse tipo algumas empresas divulgam informações de pagamento de impostos como se fosse um grande benefício para a sociedade, quando na verdade isso não é voluntário, né? Ela está pagando porque ela precisa pagar por uma questão legal, né? Mas ela divulga como se fosse voluntário, tentando ganhar ou tentando angariar algum tipo de benefício de reputação sobre isso.
Outras divulgam porque os concorrentes divulgam, então para ela não ficar atrás, ela divulga também. A gente chama isso, na teoria institucional, de isomorfismo, né? Ela copia o que os concorrentes fazem para não ficar para trás, né? Mesmo que ela não saiba o que ela esteja fazendo, se o concorrente faz, ela faz também, achando que isso vai balizar, né, o seu comportamento. E muitas organizações preparam e divulgam informações sem conexão direta com a estratégia empresarial, que é o grande ponto, né, que a gente está discutindo aqui. Sustentabilidade é agregação de valor no longo prazo e sobrevivência da organização, ela mantendo-se competitiva. Não adianta divulgar informações socioambientais, por exemplo, nos relatórios padronizados, se isso não fizer sentido ou não tiver conexão com a sua própria estratégia de sobrevivência. Ela tem que usar aquelas informações para posicionamento, para adotar práticas que melhorem o seu desempenho, melhorem o seu resultado e melhorem os seus relacionamentos. Então não basta copiar, fazer, emitir relatórios porque todo mundo faz. Tem que ter uma noção e um vínculo com a estratégia de atuação da organização. Essa estratégia, ela necessariamente está vinculada, né, com a missão da organização, né, a razão da existência daquela empresa, tem que se conectar com a visão, como é que a empresa se vê, onde ela quer chegar daqui a algum tempo, e deve assegurar a sobrevivência no longo prazo, né, sempre buscando agregação de valor. Essas práticas de responsabilidade social corporativa, elas necessariamente elas devem fazer parte de um processo estratégico. Todas as decisões que são feitas devem considerar os diferentes relacionamentos com os diferentes grupos. Não basta só olhar a parte econômico-financeira, tem que se olhar tudo para efeito de tomada de decisão. Negócios sustentáveis, né, como está destacado aí, não é uma questão de ser modismo, de ser uma opção para parecer uma reputação, para ter mais visibilidade no mercado. Isso é uma questão de sobrevivência. Se você não reduz os riscos que esses relacionamentos oferecem, você está sendo menos competitivo. Se você está sendo menos competitivo com os seus concorrentes, você pode perder mercado, você pode eventualmente ser passado para trás, você pode perder potência em termos de capacidade de vender. E essa situação faz com que você possa ter um risco de descontinuidade, inclusive. Aqui no caso, para identificar os indicadores de sustentabilidade, eles não vão ficar presos nos relatórios gerenciais. Os relatórios gerenciais que nós já conhecemos, né, o balanço, o DRE, eles trabalham a questão econômico-financeira. Os indicadores de sustentabilidade, eles também podem trabalhar essa questão, porque é uma das vertentes, mas eles vão além. Eles também têm que trabalhar indicadores sociais e ambientais. Então, para escolher esses indicadores, tem que se ter métricas, tem que ter elementos, algumas vezes qualitativos, para que se consiga tomar decisão em cima deles. Então, eles têm que seguir aí alguns critérios, por exemplo, eles têm que ser viáveis, né? Tem que ter viabilidade para você construir esses indicadores e de maneira repetitiva, não basta fazer uma vez, você tem que colocar isso na rotina, tem que ter clareza e objetividade, tem que ter uma fundamentação científica, tem que saber o método, né, que vai se captar essa informação e principalmente relevância estratégica. Tá? Tudo isso é para contribuir para o desempenho da organização e aí, conforme está no slide, buscando o cumprimento, né? Não só para estabelecer metas, mas para cumprir-se essas metas, tem que ter instrumentos de coleta para esses indicadores, tem que ter técnicas de análise de dados, que é a parte científica, e comunicação desses indicadores a todos os públicos necessários, principalmente ao tomador de decisão. Tá? Então, não são só os relatórios econômico-financeiros, tem outras métricas, tem outros elementos que são importantes hoje, né, para as decisões estratégicas. Aqui algumas questões provocativas, né? Para que serve indicador se eles não estiverem relacionados aos objetivos estratégicos e que nem sejam úteis, né, para o usuário? Não serve para nada. A empresa faz, gasta recursos em fazer isso, mas não está sendo, não tem utilidade, né?
Como é que a gente sabe se tem utilidade? Se eles entram no processo de decisão estratégica, se eles servem para tomada de decisão. Se eles não servirem, eles estão ali só para decoração. Eles não têm utilidade prática no sentido de divulgar. E quais seriam as vantagens e desvantagens, então, dos relatórios padronizados? Primeiro, é a possibilidade de comparação, né? Se é padronizado, você consegue comparar uma empresa com outra. A desvantagem é que não necessariamente o que está padronizado é o que você precisa para a tomada de decisão estratégica, tá? E a última questão provocativa aqui, é necessário estimar o impacto socioambiental das ações, né, operacionais ou não, previstas pela organização para se projetar a agregação de valor potencial? Como é que a gente vai estimar isso? Precisa, mas como é que a gente vai estimar isso? Como se vai verificar o impacto que as ações possuem? Quem, no caso, os gestores e as organizações como um todo, quem não se preocupar com isso vai entrar num processo de declínio natural em termos de pressões que o próprio ambiente faz, ou seja, melhorar as práticas e as políticas, né, socioambientais, elas são necessárias e obrigatórias dentro de um mercado dinâmico que procura crescer e o cliente, e não só ele, mas os demais stakeholders também, mas principalmente os clientes, eles têm preferências cada vez mais específicas, né? E se preocupam, inclusive, criam resistência a empresas que não estão empenhadas ou mostram-se empenhadas nesse sentido. E aqui, só para finalizar, o ciclo de gestão que as organizações possuem, necessariamente elas estão hoje baseadas em informações econômico-financeiras, né, desde o processo de verificação de entrada de recursos, de transformação, né, desses recursos, do produto final, dos aspectos vinculados à composição dos custos, né, que fazem com que esse produto seja elaborado, e as atividades, as despesas vinculadas às atividades, tudo isso faz parte e é contemplado nos relatórios, nas demonstrações contábeis que nós vimos, balanço patrimonial, DRE e outras peças, tudo isso incorpora-se dentro do processo de tomada de decisão já de maneira mais consolidada. Mas além desses indicadores, além dessas informações, nós também precisamos verificar como que as demais informações para efeito de projeção de cenário, elas poderiam incluir aí informações socioambientais. Não basta só nós termos os elementos econômico-financeiros, a gente tem que trabalhar o aspecto de projeção vinculando-se aos elementos que vão ser úteis e relevantes para a redução de risco, tá? E para a melhoria de desempenho. Então, todos os aspectos que a gente vê aqui na análise de cenários, né, de planejamento, de avaliação, inclusive com fusões e aquisições, né, melhoria do mix de produtos, cálculos de preços de transferências, todas essas questões que são mais vinculadas à parte econômico-financeira, quer queira ou quer não, tem um componente risco envolvido aí, outros, né, que não estão vinculados, mas que fazem parte do exercício de criação de cenário, desde mudança tecnológica, de inovação, mas aí as questões também socioambientais, elas começam a fazer parte dessas relações. Então, quando a gente fala de ciclo de gestão, certamente eles podem se basear no aspecto econômico-financeiro, mas a gente já tem que refletir até que ponto outras métricas, outros indicadores, eles começam e devem ser colocados aí como relevantes, principalmente aqueles vinculados à parte de relacionamento e investimento, né, em políticas e práticas socioambientais. E como atividade decorrente desta aula, duas leituras de texto, um texto obrigatório, está escrito em português de Portugal, tá? É o planeamento estratégico e a gestão estratégica nas pequenas e médias empresas, e um texto complementar, mais vinculado à parte da sustentabilidade, um texto meu, responsabilidade social e investimento social privado, entre o discurso e a evidenciação, ambos já estão disponíveis no Moodle.